Olá, paz do Senhor, glória a Deus. Eu sou o pastor André Cardoso e que alegria poder estar mais uma vez com você, em sua companhia, para mais uma escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Canaã. Que bênção, que alegria. Hoje nós estaremos estudando a lição O Reinado de Ezequias. Lembrando os irmãos que esta lição, o reinado de Ezequias, ainda está dentro do tema que estamos estudando durante todo esse trimestre, que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E tem um subtítulo: As correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Amém? Então nós vamos hoje dando continuidade. Eu quero aproveitar aqui e deixar um abraço aos colegas, amigos, professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Canaã, missionária Melissa, missionária Keila, pastor Marcos Prado. Um abraço em nome de Jesus. Pastor Anderson, que é o nosso coordenador pedagógico, pastor Anderson Moraes, forte abraço. E um abraço também para o nosso pastor Rogério Pardini, tá bom? Irmãos, vamos então iniciar a nossa lição. Me permita uma breve palavra de oração e em seguida estaremos fazendo a leitura do texto áureo, da leitura bíblica em classe, dando seguimento à nossa aula de hoje, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta honrosa oportunidade, importante oportunidade, maravilhosa oportunidade de me dirigir ao teu povo, falando algo da tua palavra e compartilhando da tua palavra com o teu povo. Que a tua boa mão esteja estendida sobre nós, sobre mim aqui, sobre todos os irmãos da equipe que estão executando esse trabalho de gravação e levando até a casa dos irmãos, levando até as pessoas esta boa palavra que é a palavra de Deus. Pai, nos abençoa, tira todo o impedimento, abençoa a vida, a família, o lar, os negócios, enfim, todas as áreas da vida dos teus filhos. É o pedido que te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, o reinado de Ezequias. Texto áureo, segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso de número 5. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Amém? A verdade prática dessa lição: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que o obedecem e procuram agradá-lo. Nunca se esqueça disso. Deus sempre ouve e guarda os corações sinceros que o obedecem e procuram agradá-lo. Tá bom? Vamos à leitura bíblica em classe. Se você puder, pegue, tome a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Eu insisto nisso. Leia a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, ela está aí para você. Usando uma expressão bíblica e muito nossa, evangélica, coma a palavra. Amém? Vamos lá então. Nós vamos ler o livro de 2 Reis, no capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao 3, depois leremos o verso 13, verso 28 e verso 29. Depois leremos o capítulo 19, versículo 1, versículo 5, versículo 7, 15, 16, 20 e 21. Tá bom? É uma leitura um pouco extensa, mas necessária para a nossa meditação de hoje. 2 Reis, capítulo 18, verso 1. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Verso 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo
o que fizera Davi, o seu pai. Verso 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz, em judaico, e falou e disse, estou lendo o verso 28, ouvi a palavra do grande rei da Síria. Verso 29, assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Capítulo 19, verso 1. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Verso 5. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Verso 6. E Isaías lhe disse, assim direis a vosso Senhor. Assim diz ó Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Verso 7. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. Verso 15, e orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Verso 16, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verso 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Verso 21, e esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. Oh, glória! Maravilha, que leitura, que palavra gloriosa. O objetivo, ou objetivos dessa lição é confirmar, asseverar que o Senhor ouve a oração daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Também apresentar um reinado, como foi o reinado de Ezequias, que Ezequias foi um rei íntegro. Apresentar e mostrar também e falar um pouco sobre as afrontas de Senaqueribe, em que momento se deram, e fazer um registro final de Senaqueribe, daquele que se levanta contra o ungido de Deus e contra o povo de Deus. Amém? Vamos então à introdução. O reinado de Ezequias. O reinado de Ezequias em Judá se dá do período de 726 a 697 a.C. Ele reina por 29 anos. Na Bíblia, nós encontraremos outros relatos acerca do reinado de Ezequias no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, do capítulo 29 até o capítulo 32, no verso 33, o texto estará falando sobre o reinado de Ezequias. E também no livro do profeta Isaías, no capítulo 36 até o capítulo 39, verso 8, o livro de Isaías está falando também sobre o reinado de Ezequias e do que aconteceu durante este período. Ezequias foi um rei que andou, conforme o texto que lemos, agradando a Deus e em todos os caminhos
em que andou Davi, seu pai. Ou seja, ele vem no mesmo espírito, ele vem na mesma ousadia, ele vem na mesma graça, ele vem no mesmo temor, ele vem na mesma obediência, no mesmo sentido de restauração, ele vem na mesma fé, ele vem no mesmo sentido de louvor e de adoração ao único Deus. Tanto que o texto que lemos no texto áureo diz que não houve rei como ele depois dele e nem antes dele, porque foi alguém que dedicou a sua vida a servir ao Senhor. Mas como o texto deixa algo nas entrelinhas muito bem escondidinho para a gente perceber, o texto diz que ele andou conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Logo, ele não foi um homem perfeito, temeu a Deus, fez tudo o que era possível para agradar a Deus, mas assim como Davi era um homem, Ezequias também o era, e ele também errou, também pecou. Mas isso também é uma característica positiva do reinado de Ezequias, porque, veja, ele abomina a idolatria, ele nunca se prostrou e serviu a deuses estranhos, ele adorou a Deus todos os dias da sua vida, e quando ele errava, quando ele cometia equívocos, quando ele pecava, ele buscava de Deus o perdão. Tanto que o último relato de Ezequias, fechando a sua história lá em 2 Crônicas 32, 33, diz que quando ele morre, todo o povo lamenta e o honra com grandes honras, reconhecendo o grande rei que ele fora. Tá bom? Então, essa é a introdução, falando um pouquinho sobre o Ezequias. O primeiro tópico da lição é o justo reinado de Ezequias. Um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu sacerdotes, levitas e lhes propôs uma aliança com Deus. Capítulo 29, do verso 4 até o verso 11, diz assim, que ele trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assovio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. Ezequias assume o reinado ainda jovem, com 25 anos de idade, e a primeira atitude que ele tem é de promover uma reforma religiosa, estrutural. Ele resolve mexer naquilo que estava sendo negligenciado, trazer o povo de volta para Deus. O altar, o fogo não podia ser apagado.
A lâmpada no tabernáculo, no templo de Deus, não poderia se apagar, mas estavam apagados, estavam negligenciados, o altar estava abandonado, a casa estava abandonada, o povo virou as costas para Deus. E Ezequias entende que quando ele assume o reinado, a única maneira de obter sucesso na sua empreitada, na sua investida, no seu reino, na sua vocação, no seu período em que ele estivesse à frente do povo, seria com o auxílio de Deus. E todas as vezes que alguém se propõe a trazer Deus para a sua vida, a trazer Deus para os seus empreendimentos, ele será bem-sucedido nisso, porque a exemplo do que está registrado em Atos dos Apóstolos, enquanto nós fazemos a obra do Senhor, o Senhor coopera conosco. Então ele entende que o sucesso do seu reinado, do seu ministério, vamos colocar assim, também está diretamente ligado a um avivamento, a uma vida de intimidade com Deus. Por isso vamos reacender o altar, vamos restaurar o altar, reacender o altar, vamos reacender a lâmpada, vamos novamente cuidar da casa do Senhor e louvar a Deus. Então ele resolve, ele coloca no coração promover uma reforma religiosa em Jerusalém. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, restituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. Olha que coisa terrível! Eles estavam negligenciando até mesmo a Páscoa, mas eu vou guardar isso que é assunto mais para frente, é um pouquinho mais adiante. E depois de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ele guardou a palavra, ele se apegou à palavra, ele se apegou a Deus, ele se chegou a Deus. E quando ele se chegou a Deus e pediu a ajuda de Deus e reconheceu a dependência de Deus para que tivesse sucesso no seu reinado, aí ele foi esse rei notável na história dos reis de Judá. Segundo Reis, capítulo 18, verso 6, você vai poder ler o que eu acabei de mencionar para vocês aqui. Assim, o rei Ezequias tinha um coração disposto para fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Me permita uma pergunta: você tem um coração disposto a fazer a vontade de Deus? Eu devo ter um coração voltado a fazer a vontade de Deus para ser bem-sucedido nos meus empreendimentos. Você está disposto a ter um coração inclinado totalmente para Deus? Vamos lá. Por isso, ele reuniu os sacerdotes, reuniu os demais levitas e as demais lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Para que haja restauração, é necessário que haja arrependimento. Arrependimento vem com reconhecimento do pecado. Quando eu reconheço esta condição, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, disse o escritor nos Provérbios. Segundo Crônicas, capítulo 29, do verso 4 até o 11, você leia. Nós não temos tanto tempo assim para lermos todos os textos, mas leia depois na sua casa. Ele chama sacerdotes, levitas, principais lideranças, os nobres, ele chama essas pessoas e chama essas pessoas à conscientização do mal que eles estavam fazendo. Não é possível o altar, a casa de Deus, continuar do jeito que está. Não é possível mais que o sacerdócio seja negligenciado. Sacerdote vivendo de qualquer maneira, levita vivendo de qualquer maneira. Não, vocês devem ter uma vida voltada para Deus, consagrada para Deus, um coração disposto totalmente a Deus.
Vamos voltar, vamos retroceder, vamos começar de novo, vamos clamar por perdão, vamos novamente entregar as ofertas, entregar os dízimos, vamos entregar o sacrifício, vamos cuidar da casa do Senhor, vamos restaurar o culto, vamos nos arrepender. Esse foi o grande chamado de Ezequias. 2. Aí parte para a purificação dos lugares sagrados. Purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se purificaram. E se purificaram. E se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Aleluia. Segundo Crônicas 29, versos 3 a 5. Esse eu me permita ler. Ele, no ano 1º do seu reinado, no mês 1º, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouvi, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Para purificar eu devo estar purificado. Para santificar eu devo estar santificado. Tá? Para que os sacerdotes, os levitas, promovessem a purificação do templo, eles também deveriam estar purificados. Ou seja, prega e vive. Vive e prega. Não dá para viver uma vida de hipocrisia. Faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Alguém um dia disse: pregue a palavra. Se preciso, use palavras. Tenha uma vida santificada. Está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Para fazer, eu devo me preparar para todas as áreas da minha vida, mas principalmente na obra do Senhor. Não é fazer por fazer. Eu tenho que estar pronto e apto a fazer. No caso aqui, antes de purificar, eles se purificam. Antes de santificar, se santifique. Aquele que é santo, santifique-se mais. Separe-se para Deus e você verá o que Deus irá fazer na sua vida. Vamos lá. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. Capítulo 29 de 2 Crônicas, versos 18 a 21. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro das Crônicas, no capítulo 29, nos versículos 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Vamos ler verso 18 e 19, segundo Crônicas 29, ó. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Para estar diante do altar do Senhor, tudo aquilo que vai estar diante do altar do Senhor tem que estar purificado e santificado. Eles santificaram tudo, purificaram tudo, eles limparam tudo, eles restauraram tudo. O que precisa ser restaurado? Para e pensa. Vamos continuar aqui. Nada ficou de fora. Terceiro, adoração nacional. Eles chamaram o povo à adoração. Quando o Espírito de Deus,
quando o avivamento genuíno começa em mim, em você, ele é contagiante. Avivamento não é um movimento de culto. Não é você sair alegre de um culto e chegar em casa e voltar àquela prática de vida. Não. Avivamento implica em uma mudança radical em todas as áreas da vida, numa grande extensão, em todas as áreas, envolvendo setores da sociedade. Foi o que aconteceu aqui. Um grande avivamento, um grande chamado à adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para entrarem e estarem na casa do Senhor, para estarem na casa do Senhor. Segundo Crônicas 29 e 20. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de Israel. Vamos ler o verso 24. E os sacerdotes mataram os sacrifícios. Com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar para reconciliar todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado de todo Israel. Aleluia! Eles trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes para o sacrifício, entregaram tudo diante de Deus, ofereceram isso pelo pecado da nação, para que o povo se reconciliasse com Deus. Ele chama o povo para adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Verso 28 e 29. Toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei e todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e louvaram, e o louvaram, e o louvaram, eu estou repetindo, e o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. Quando o povo estava diante do altar, o sacrifício sendo oferecido, os cânticos do Senhor, os louvores foram entoados, as trombetas foram tocadas, o Espírito de Deus enche a vida e visita a vida daquelas pessoas, o rei e todos que com ele estavam, e todo o povo se prostra em adoração. Um movimento voluntário, um movimento genuíno, um movimento que veio da interioridade, promovido pelo Espírito Santo, provocando, levando à adoração. Oh, que Deus nos visite nesses dias e conceda a nós algo parecido com isso, para que haja um grande avivamento nessa nação. Mas vamos continuar a lição. Ele chama esse povo à adoração. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Que movimento extraordinário! Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Capítulo 30, depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e Manassés que viessem à casa do Senhor a Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Veja, eles não estavam celebrando nem a Páscoa. Eles estavam negligenciando um estatuto perpétuo. Eles estavam negligenciando. Não celebrar a Páscoa é esquecer-se dos benefícios de Deus no passado. Não celebrar a Páscoa aqui é esquecer
os grandes feitos de Deus em favor do seu povo. Na instituição da Páscoa, em Êxodo, no capítulo 12, você vai ler no verso 14, você vai ler no verso 24, no verso 27, que aquilo deveria ser como um estatuto perpétuo, para que os filhos de Israel nunca se esquecessem do cativeiro e do livramento. Quando esse povo deixa de celebrar a Páscoa, eles estão apagando da memória tudo aquilo que Deus fez por eles. Que eles só estão ali, que eles são uma nação, que eles só e apenas só porque Deus quis, interviu e fez, é que eles são alguma coisa. É como dizer que não precisa de Deus. É no caso do crente, hoje, não celebrar mais o culto da Santa Ceia. É o crente não assentar-se à mesa na reunião da família. É como se uma igreja suspendesse o culto de ceia, julgando não ser ele importante mais. Mas, em 1 de Coríntios, no capítulo 11, o texto diz, e o apóstolo Paulo escreve, porque eu recebi do Senhor, verso 23, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Todas as vezes que nós nos juntamos à mesa da ceia, nós estamos dando glória a Deus pelo sacrifício da cruz e anunciando a vinda do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Ele disse ainda: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O que aconteceu aqui nesses dias em Israel é como se hoje uma igreja, a igreja de Cristo, não celebrasse mais a ceia, esquecendo-se do sacrifício da cruz, do castigo que nos trouxe a paz. Ezequias diz: não, nós precisamos restaurar a memória do povo. Porque o nosso Deus é o mesmo, não mudou, e o Deus que fez coisas extraordinárias no passado é o mesmo Deus que pode fazê-las hoje. Então vamos novamente celebrar a Páscoa, glorificar a Deus por aquele grande livramento, porque grandes coisas ainda o Senhor fará por nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então ele retorna à celebração da Páscoa. Traz, resgata a memória do povo os grandes feitos de Deus. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo, verso 27. Clamaram para que esse povo fosse curado, verso 27. E deu ordem a Ezequias que oferecessem holocausto sobre o altar. E todo o tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor e as trombetas com os instrumentos de Davi, rei de Israel. É preciso haver cura. É preciso haver cura. Um líder espiritual não pode se conformar com seus liderados enfermos espiritualmente, com um povo com uma vida espiritual raquítica, franzina, anêmica. Não. Você, os líderes, nós devemos investir na saúde e buscar a saúde espiritual da congregação, assim como Ezequias buscou a saúde espiritual do povo. Louvado seja Deus. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade e adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo começou a destruir as estátuas dos falsos deuses e o povo rompeu com a idolatria. Leia capítulo 31, verso 1 do segundo livro das Crônicas. O povo que recebeu, que foi reavivado, rompeu com as práticas pecaminosas. Eram ídolos, era idolatria, pegaram os ídolos e quebraram.
destruíram, colocaram para fora de casa, tiraram de casa tudo aquilo que não agradava a Deus, porque eles queriam viver novamente uma vida profunda com Deus. O que está impedindo a tua vida espiritual? O que está impedindo que você tenha uma vida espiritual profunda com Deus? A escola dominical não é só para nós observarmos e teorizarmos sobre coisas que foram no passado para termos belas lições a serem ditas, não. Nós precisamos de aplicabilidade, por isso eu aplico esse trecho dessa lição para mim e para você. O que eu tenho feito, o que eu tenho praticado, o que eu tenho levado para minha casa, o que eu tenho carregado no meu coração, que tem me impedido de viver uma vida espiritual profunda. Se você tiver coragem, eu lhe desafio nesta noite, nessa escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Canaã, a fazer um check-up espiritual, a fazer uma verdadeira devassa na sua vida e deitar fora tudo aquilo que tem lhe impedido de viver uma vida espiritual profunda, íntima com Deus. E quando isso acontecer, certamente muitas coisas boas da parte de Deus irão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Faça isso. Vamos continuar. Vamos continuar. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Mas não fique esperando da sua liderança, do seu pastor. Não fique esperando de mim. Seja você o reformador da tua vida e da tua casa. Tá? Porque às vezes é difícil porque o pastor convoca, mas o povo não vem. Às vezes é difícil porque o pastor tem a visão, mas nessa visão globalizada, em que você ouve a voz do seu pastor na igreja, mas ouve o coaching na internet e ouve outro pastor e outra visão no YouTube, você acaba escolhendo a que melhor lhe agrada. Tá bom? Então você tenha a sensibilidade de ser você o principal agente reformador da tua vida espiritual e da tua família. Vamos continuar. Chegamos ao final do primeiro tópico. Síntese. Quando nos voltamos para Deus, as mudanças de comportamento e santidade são inevitáveis, pois sua santidade nos constrange. Continuando. Vamos agora às ameaças de Senaqueribe. As ameaças de Senaqueribe. O império assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro, segundo Reis, capítulo 18, versos 11 e 12. E agora Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele governava e, de verdade, o rei Ezequias também não era assim muito simpático ao rei da Síria. Então, Senaqueribe ficou bravo e falou, não, vamos lá. Capítulo 32 de 2 Reis, verso 1. Vamos sitiar, vamos invadir, vamos tomar. Então, vamos lá. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus. Ou seja, ele quis, como estratégia, intimidar Ezequias, diminuir Ezequias, fazer Ezequias se sentir impotente diante dele, afrontando a grandeza de Deus. Ele tentou fazer Ezequias tirar os olhos de Deus. Ele tentou fazer Ezequias acreditar que Deus não estaria com ele. Essa é uma das grandes estratégias do inimigo. É fazer você acreditar que Deus não está ao seu lado, que Deus não está contigo, que ele não se importa com você e que ele não tem poder para fazer na sua vida, para mudar e para cuidar e para curar e para livrar, enfim, todas as coisas. Uma das grandes estratégias do inimigo é fazer e te convencer de que Deus não vai te ajudar nesse negócio. É mentira dele, é mentira. Vamos continuar aqui. Segundo Crônicas 32, do verso 10 a 15, você pode ler isso. As afrontas
do rei Senaqueribe a Ezequias, intimidando Ezequias, tá bom? Como o seu propósito era abalar o moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. Ora, na época, a linguagem usada para a diplomacia entre os diplomatas discutindo assuntos entre nações era o siríaco. Eles não falavam numa língua que o povo entendesse, porque eram assuntos de Estado. Então eles falavam o siríaco. Mas, nesse caso, como o propósito do rei Senaqueribe era intimidar Ezequias e fazer com que o povo temesse, ele manda seu servo, seu oficial, no caso aqui o Rabsaque, ele manda esse homem falar em judaico, gritar para todo o povo ouvir e entender o quê? Que Deus não livraria e que se Ezequias dissesse isso, ele estaria mentindo, porque ninguém, nada poderia livrá-los da mão de Senaqueribe, falando de maneira que o povo entendesse, para que o povo temesse. E é o que acontece. O povo fica abalado, o rei fica abalado, mas não por muito tempo. Vamos continuar aqui. O temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá, segundo Reis 18, 37 e 19, 1. O que levou o rei a consultar o profeta Isaías. Isaías, capítulo 37, do verso 1 a 7, Ezequias manda que vá ser comunicado. Ele pede, comuniquem Isaías de tudo que está acontecendo. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problema e enfrentamento. Veja, Ezequias fez tudo certo quando assumiu o reino, promoveu o avivamento, reavivou a nação se converteu, se arrependeu, está todo mundo louvando, está todo mundo adorando, e é justamente nessa hora que o inimigo vem para tentar abalar a fé do povo, porque o povo agora está crente, está fervoroso, eita, é fogo puro, Deus está dando vitória, Deus tá com a gente, vai prosperar o reino de Ezequias, se o rei Ezequias prosperar, todo mundo vai prosperar, agora nós vamos viver algo que nunca vivemos na nação, e de repente... O que adiantou orar? O que adiantou sacrificar? O que adiantou adorar? O que adiantou quebrar a imagem de escultura? Antes, era melhor ter continuado naquela vida. Você nunca falou isso aí? Quanto mais eu oro, mais pior fica. Quanto mais eu busco a Deus, mais ruim fica. Para com essa conversa. É o diabo querendo te intimidar, querendo fazer você ficar com medo e retroceder, porque a tua bênção está mais perto hoje do que jamais esteve. Aleluia, recebe aí, dá um glória a Deus em casa. Foi isso que o inimigo fez. E o que a gente precisa entender definitivamente é isso, que o fato de estarmos na presença de Deus, de sermos de Deus e termos promessas de Deus, não faz de nós pessoas inatingíveis, inalcançáveis e intocáveis. Nós estamos sujeitos a todos os males debaixo do céu. Você não é anjo ainda, criatura. Você vive nessa terra. Chove na cabeça do ímpio, chove na cabeça do justo. Da enchente nessa cidade vai encher só a casa do ímpio, não vai encher a casa do crente. Vai, só que você tem um Deus que cuida de você. É isso aqui, ó. É mentira essa história de que vem pra cá e nunca mais você vai ter problema. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu. E quando ele diz, eu venci o mundo... Não está escrito lá que eu venci, vós vencereis também. O eu venci o mundo ali significa dizer que ele concedeu a nós todas as ferramentas necessárias para sermos vencedores na nossa vida. Basta crer e permanecer firme. E diante da palavra do profeta foi o que Ezequias fez. Tá? E me permita citar 2 Crônicas 20, 20. Crê no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Continua crendo em Deus e você vai estar seguro. Acredita na palavra da profecia, da palavra de Deus, e você será
próspero. Não permita que nada lhe demova deste objetivo de ter uma vida espiritual íntima e profunda com Deus. Vamos lá. A palavra dele foi de vitória para todo o povo de Deus. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa o seu povo desamparado. Tá? Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas. Porque a mão protetora do Altíssimo nunca deixa o seu povo desamparado. E já chegamos aqui à conclusão do segundo tópico. Nosso inimigo não tem nenhum poder sobre nós. Todas as suas pretensões passam pelo crivo da aprovação de Deus. O inimigo não vai fazer nada sem a permissão de Deus. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Veja o exemplo de Jó, tocou, mas não tocou mais porque Deus falou na vida dele não, na vida dele não, na vida dele não, na vida dele não. Deus estabeleceu um limite na eternidade e nada nem ninguém pode rompê-lo. Deus guarda e cuida do seu povo. Então vamos lá. Terceiro e último tópico para encerrarmos. A oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias. Para intensificar ainda mais sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. Segundo Crônicas 32:17. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém. O inimigo quer que você se renda sem lutar. O inimigo quer que você se renda sem orar. O inimigo quer que você se renda sem pelo menos tentar. A mensagem exigia rendição, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Tem algo te afligindo, tem algo te ameaçando, tem algo te inquietando. Apresenta isto a Deus em oração, como fez Ezequias. Aleluia, isso está em Isaías 37, do verso 14 ao 20. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. Oh, aleluia! O inimigo está na porta. O inimigo está ameaçando. E a oração do homem é primeiro agradecendo e declarando a soberania de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração e súplica, com ações de graça. Eu ainda não estou recebendo, mas se eu creio na fidelidade de Deus, eu já estou agradecendo, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O inimigo está batendo a porta, mas meu Deus é grande. A ameaça é grande, mas o meu Deus é maior. Os inimigos são maiores do que eu, mas o meu Deus é maior que eu e que os meus inimigos. Então eu vou glorificando, porque adorar a Deus e crer em Deus não se trata do que Ele pode fazer, se trata daquilo que Ele já fez. Eu creio em Cristo pelo que Ele já fez, eu creio em Deus pelo que Ele já fez, e se Ele não muda, e é verdade, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele é fiel e Ele mesmo o fará. Então não depende do que vai, eu não acredito que vai, eu acredito que Ele já fez. Se você me entendeu, dá um glória a Deus aí na tua casa. Vamos continuar. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Pega tudo isso aí, ó. Põe numa carta e apresenta para Deus. As tuas aflições, as tuas angústias todas, as tuas provações todas, os teus medos todos, as tuas agonias todas, os teus medos, as tuas ansiedades todas, apresenta isso a Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Deus conforta o rei. Deus conforta o rei, é o segundo subtópico desse terceiro ponto. Ele diz assim: Deus usou o profeta Isaías para confrontar o rei Ezequias.
e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Isaías 37, versos 6 e 7, 21 e 22. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Ei, quando Senaqueribe se levanta contra Judá, Jerusalém, e ameaça Ezequias, ele está ameaçando a menina dos olhos de Deus. Ele está ameaçando um povo que Deus cuida, que tem vida com Deus. E Deus não deixa barato. Porque ele falou através do profeta Zacarias, se não me falha a memória, quem toca nos meus ungidos está tocando na menina dos meus olhos. Quem toca meu povo, toca a menina dos meus olhos. E para nós cristãos, pastor, porque isso aí foi para judeu, tá? Calma. Quando Paulo está perseguindo e respirando perseguições contra a igreja do Senhor, no caminho de Damasco, ele tem um encontro transformador. E quando ele cai por terra cego, ele faz a pergunta: quem és, Senhor? E Jesus lhe responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem mexe contigo, se você tiver com a vida no altar, não vai pensando que é de qualquer jeito não, viu? Você se intromete nas coisas dos outros, deixa de pagar, faz um monte de presepada aí, depois quer que Deus advoga a tua causa. Não estou falando disso não. Eu estou falando de quem tem vida no altar, vida consagrada, vida de temor a Deus, uma vida de constante adoração. Calma, se você está sendo afrontado, Jesus vai tomar a tua afronta, Deus vai tomar a tua afronta. Jesus disse a Saulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Estava perseguindo Jesus? Não, Jesus já estava à destra do Pai. Estava perseguindo a igreja, mas Jesus falou: mexeu com a igreja, mexeu comigo. E foi assim com Ezequias. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos exércitos lhe deu livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 assírios. Segundo Reis 19:35. Vamos ler. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Ezequias não precisou ir para a peleja, não precisou mandar ninguém para a peleja, ele só precisou orar. Tem batalhas na nossa vida que nós vamos vencê-las lutando, sangrando, suando, transpirando, chorando, renunciando. Mas outras batalhas nas nossas vidas, nós as venceremos na oração, no clamor ao Deus Todo-Poderoso. Nunca se esqueça disso. Nem sempre você irá prevalecer pela força do seu braço, da sua intelectualidade, das suas posses, nem da sua força física. Existem batalhas que serão vencidas apenas na oração. Vamos continuar. E o fim de Senaqueribe não poderia ter sido mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Segundo Crônicas 32:21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada, conforme a palavra do Senhor dita por intermédio do profeta Isaías. Ele morre pela mão dos próprios filhos. Porque ninguém que se levanta contra o povo de Deus prospera. A síntese desse tópico é: aquele que ousa afrontar o Senhor Deus é severamente castigado. Conclusão da nossa lição.
A lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar o Deus Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Está com medo? Está inseguro? Confia em Deus. Ele é o mesmo, ele não mudou. Amém? Me permita aqui deixar uma palavra de gratidão a Deus por este período, por esta escola bíblica dominical online da escola da Igreja Evangélica Canaã, deixar aqui uma palavra de agradecimento aos nossos pastores, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes, a toda a equipe de mídia da nossa igreja, irmão Eri, irmão Naldo, guerreiros da fé na transmissão da palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe você, sua família, nesta semana e todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima, permitindo Deus. Tchau!